Nesse vídeo, a gente vai fazer um dimensionamento da população para a gente calcular as larguras da saída de emergência. Lembrando que a gente vai levar em consideração aqui nesse estudo a legislação do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. A gente vai analisar para ocupação F6, que seriam locais de reunião de público. Nesse caso em específico, a gente vai conseguir um meio legal de diminuir a população para a categoria de cerimoniais. Seriam esses locais que tem mesa e cadeira e que geralmente ocorrem casamentos. Lembrando que o comparativo vai ser entre a norma técnica 2010 de 2013 e o parecer técnico número 21 de 2015. A gente vai começar esse estudo dando uma olhada na planta arquitetônica que a gente vai levar em consideração. Aqui a gente tem um salão principal com uma área de 450 metros quadrados e tem dimensão de 18 metros por 25 metros. Uma cozinha com 53,32 metros quadrados e aqui estão as dimensões dela. Camarim com 15,40 metros quadrados, um banheiro masculino e um banheiro feminino, cada um com uma área de 26,78 metros quadrados. A gente vai inicialmente lá na norma técnica 4, que fala a respeito da carga de incêndio nas edificações. Aqui no anexo A, na tabela 1, a gente consegue localizar a ocupação desse salão, que vai ser casa de festas e eventos. E a divisão vai ser F6. Esses outros valores aqui a gente não vai levar em consideração nesse estudo. Então perceba, eu fui primeiro na NT4, agora eu vim aqui na norma técnica 10, de saída de emergência, lá na tabela 2. E veja que aqui tem a divisão F6, que é o mesmo que esse F6 aqui, e a população, que vão ter 2 pessoas por metro quadrado de área. Então, a cada 1 metro quadrado, eu vou ter 2 pessoas. E essa capacidade de unidade de passagem, a constante C, para acessos e descargas vai ser o valor 100 e para as portas vai ser o valor 100. Então, agora a gente vai dimensionar a população desse salão principal. Veja que a população vai ser a área do salão principal, o 450, que está aqui, e 2 pessoas por metro quadrado de área. Eu tirei esse dado dessa tabela aqui, então coloquei o 2 aqui. Fazendo 450 vezes 2, a população somente do salão principal vai ser de 900 pessoas. Agora vamos dar uma olhada no que significa essa letra G. Veja que ela é uma nota específica, e aqui fala o seguinte: as cozinhas e suas áreas de apoio nas ocupações B, F6 e F8 têm sua ocupação admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7 metros quadrados de área. Então, veja que nessa nota específica, a nossa ocupação, que é F6, está sendo englobada. Então, a gente colocou para o salão principal 2 pessoas por metro quadrado. Mas só para as cozinhas e para o camarim, que é uma área de apoio, a gente vai fazer o cálculo considerando uma pessoa a cada 7 metros quadrados de área. Veja aqui então, a população para a cozinha, considerando uma pessoa por 7 metros quadrados de área. A gente vai ter a área da cozinha, que é 53,32 dividido por 7, que vai ser igual a 7,62. Então, a população da cozinha vai ser 7 pessoas. Mesmo raciocínio vai valer para o camarim. Tá aqui. Camarim, que tem uma área de 15,40 metros quadrados, a gente vai dividir por uma pessoa por 7 metros quadrados de área. Então, a gente divide por 7. E vai dar 2,2, a gente vai arredondar para baixo. Então, a população do camarim vai ser de 2 pessoas. Perceba o seguinte, quando a gente calculou a população da cozinha e do camarim, quando a gente chegou no resultado, a gente arredondou para baixo. Por que isso acontece? Veja que essa daqui é a parte da cozinha, mas só que está ampliada. Tem o 3,85 e o 3,85. É o mesmo desses valores aqui. Perceba que uma pessoa ocupa 7 metros quadrados de área. Então, esse retângulo aqui corresponde a 7 metros quadrados. Então, vai ter uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Em cada retângulo vai ter uma pessoa. Perceba que vai ficar faltando uma parte da cozinha que não vai ser ocupada. Por quê? A pessoa não vai conseguir ocupar essa área. Uma pessoa não consegue ocupar essa área. Porque essa área aqui tem menos que 7 metros quadrados. Sendo assim, a gente vai sempre arredondar esse valor aqui para baixo.
Agora a gente vai fazer o cálculo da população do banheiro masculino e do banheiro feminino. Esse item 5.3.4 da norma técnica 10, ele fala que exclusivamente para o cálculo da população, áreas de sanitários e elevadores nas ocupações C e F são excluídas das áreas de pavimento. Ou seja, a gente não vai precisar considerar a área dos sanitários para fazer o cálculo da população. Então aqui vai ser 0 pessoas e aqui vai ser 0 pessoas. Lembrando que a nossa ocupação é F6. E aqui nesse trecho ele inclui a ocupação F. Então, quando a gente vai calcular a população total, a gente vai ter 900 pessoas do salão principal, vai ter 7 pessoas na cozinha e 2 pessoas no camarim. Então, nossa população total vai ser 909 pessoas. Sabendo a população total, agora a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Veja que o P corresponde à população e o C é a capacidade da unidade de passagem. A gente vai descobrir esse valor aqui na tabela 2 da norma técnica 10. Para a nossa ocupação F6, a capacidade da unidade de passagem para acessos, descargas e portas vai valer 100. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai descobrir a variável n, que corresponde ao número de unidades de passagem arredondado para o número inteiro superior. E por que a gente sempre arredonda para o número inteiro superior? Aqui a gente pode ver o valor de uma unidade de passagem, que corresponde a 55 centímetros, que é a largura que um corpo humano ocupa. Então, a gente não pode colocar o valor de n como um número quebrado, porque não vai poder colocar metade de um corpo humano, vai ter que ser sempre ele inteiro. Então, a gente sempre vai arredondar para cima. Aqui, considerando os valores obtidos na tabela, da constante c igual a 100, e a população total de 909 pessoas, a gente vai fazer essa divisão. Então, a gente vai encontrar o valor de 9,09. Arredondando para o número inteiro superior, mais próximo, a gente vai ter o valor de 10 unidades de passagem. Até agora, a gente estava vendo a largura total para os acessos e para as descargas. Agora, a gente vai ver a largura total para as portas. Vai ter que comportar 10 unidades de passagem. Aqui nessa parte da norma, ele fala assim: as portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz. E o que seria essa dimensão mínima de luz? É a dimensão da porta em que a luz consegue atravessar. A gente não vai poder considerar o batente da porta como a largura, porque a luz não consegue passar o batente. Então é só a largura útil, é só o buraco na parede em que a porta está tapando. Esse que é a largura mínima de luz, que mostra aqui. Então, para o nosso cálculo, que a gente tem 10 unidades de passagem, a gente vai poder colocar uma porta de 1 metro, valendo por 2 unidades de passagem, e também vamos colocar duas portas de 2 metros, com 2 folhas cada uma, valendo por 4 unidades de passagem. Veja aqui, eu vou ter duas portas de 2 metros, cada uma com 4, então eu vou ter 8 unidades de passagem. E uma porta de 1 metro com 2 unidades de passagem. Quando eu somo o 8 com o 2, eu vou obter o resultado de 10 unidades de passagem. Até agora, a gente estava dimensionando a população utilizando a norma técnica 10. Agora, a gente vai utilizar o parecer técnico número 21 de 2015. E o assunto dele é o dimensionamento de densidade populacional em cerimoniais, ocupação F6. E aqui ele fala que a comissão técnica do CAT, Centro de Atividades Técnicas, resolve fixar para as edificações de ocupação F6 de categorias cerimoniais densidade populacional de uma pessoa por 1 metro quadrado de área útil. Em que área útil? É a área disponível para aglomeração de pessoas, considerando o salão dançante e as áreas de mesas. E aqui ele também fala que este parecer técnico altera a densidade populacional para cerimoniais quando da aplicação da norma técnica 10, de saída de emergência parte 1. Essa daqui a gente estava vendo anteriormente. Então, nessa norma aqui, a gente tinha 2 pessoas para cada 1 metro quadrado. E agora, esse parecer permite que para ocupação cerimoniais, a gente reduza de 2 pessoas para 1 pessoa. Agora a gente vai ter 1 pessoa a cada 1 metro quadrado de área. Agora aqui a gente está com a mesma planta baixa. Salão principal com a mesma área, cozinha, camarim, banheiros, não mudei exatamente nada. O que vai mudar vai ser a densidade populacional. Agora, no parecer técnico 21, a gente vai colocar uma pessoa a cada 1 metro quadrado de área. Então, a população do salão principal
vai ser os 450 metros quadrados vezes uma pessoa por metro quadrado. Então agora a população do salão principal vai ser 450 pessoas. Para a cozinha e o camarim, o raciocínio ainda vai continuar o mesmo. Na nota específica G, a gente ainda vai considerar uma pessoa para 7 metros quadrados de área. Então, a população da cozinha vai continuar as 7 pessoas e a população do camarim vai continuar as 2 pessoas. Agora, para o banheiro feminino e o masculino, ainda vai continuar 0 pessoas. Então, fazendo a soma da população total, a gente vai ter 450 pessoas no salão principal, mais as 7 pessoas da cozinha e mais 2 pessoas no camarim. Então agora a gente vai ter uma população de 459 pessoas. A gente vai utilizar novamente essa fórmula aqui. A gente tem o valor da população e temos também o valor da variável C, que a gente também vai lá na tabela 2, e para a ocupação F6, a capacidade de unidade de passagem vai valer para acesso, descargas e portas, vai valer 100. Então, acesso, descargas e portas vale 100. A população total é 459 pessoas. Quando a gente faz essa divisão, a gente obtém 4,59, mas a gente tem que arredondar para o próximo número inteiro. Então, agora a gente vai ter 5 unidades de passagem. Agora, com as 5 unidades de passagem, a gente vai calcular a largura da saída, em que a gente vai fazer a multiplicação por 0,55 metros, que corresponde a 1 unidade de passagem. Então, para os acessos e descargas, fazendo 5 vezes 0,55, a gente vai obter 2,75 metros de largura. Então, as 5 unidades de passagem, que é 5 pessoas uma do lado da outra, vai ocupar uma largura de 2,75 metros. A gente estava olhando para os acessos e para as descargas. Agora, a gente vai olhar a largura das portas. Então, para 5 unidades de passagem, eu vou poder colocar uma porta de 1,5 metros, que vai corresponder a 3 unidades de passagem, e vou colocar 2 portas de 1 metro, que vai valer por 2 unidades de passagem. Agora, eu poderia pegar essa opção aqui, uma porta de 2 metros com 4 unidades de passagem e uma porta com 80 centímetros com 1 unidade de passagem? Então, não poderia. Por quê? Existe essa nota 3, ó. A largura mínima de portas de saída de emergência para locais de ocupação F6, que é a nossa ocupação, nunca deverá ser inferior a 1 metro. Então, a largura mínima é 1 metro. Aqui eu estava colocando uma porta de 80 centímetros, então não vou poder utilizar essa porta aqui. Eu vou ter que utilizar essa opção aqui, uma porta de 1,5 e 2 portas de 1 metro. Fazendo um resultado comparado entre os dois métodos de cálculo, a gente vê que na norma técnica 10, a gente estava com 2 pessoas por metro quadrado de área. E aqui no parecer técnico, a gente conseguiu reduzir pela metade. A população total caiu de 909 pessoas para 459 pessoas. E os acessos e descargas, antes a gente tinha uma largura necessária de 5,5 metros. A gente conseguiu diminuir para 2,75 metros. E as portas, a gente estava com 2 portas de 2 metros cada e uma porta de 1 metro. A gente vai conseguir colocar uma porta de 1,5 metros e 2 portas de 1 metro cada. Então, quando vocês forem projetar, não olhe somente as normas técnicas, também dê uma atenção especial aos pareceres técnicos. E através desse parecer, a gente conseguiu reduzir a população praticamente pela metade. Assim, a gente conseguiu reduzir a dimensão das larguras da saída de emergência. No vídeo de hoje foi isso. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar um comentário aí embaixo do vídeo ou entrar em contato com a gente, tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram, que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Beleza? Um forte abraço e tudo de melhor.